Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco, meus irmãos e minhas irmãs. Como vocês estão hoje? Eu desejo que estejam bem. Meus irmãos, na mensagem de hoje falarei convosco sobre um assunto interessante também, que é importante cada um saber. Como se libertar da escravidão do pecado. Em João capítulo 8, versículo 31 ao 36, está escrito: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em uma certa conversa de Jesus com os judeus, ele disse uma palavra que eles não compreenderam. Não. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os religiosos na época, eles não estavam entendendo isso, porque eles nunca foram escravos de uma pessoa. E por isso eles estavam querendo saber, como você está dizendo isso para nós? O Senhor declarou que todo aquele que comete pecado é servo do pecado, em uma tradução, escravo do pecado. Quando uma pessoa ela comete pecado e ela não se arrepende do que fez, tal pessoa ela rejeitou a Deus como seu Senhor e fez do pecado o Senhor dela. E com isso, o pecado ele a obriga a fazer más obras. E os maus desejos da carne, eles se fortalecem e dominam essa pessoa. E além disso, por ela ter se afastado do Senhor, demônios a atacam e a influenciam a fazer o mal e a permanecer no pecado e a não se libertar dele e fazer o bem. E isso são consequências terríveis, mas há esperança. Neste mesmo versículo, o Senhor Jesus ele falou o que faz uma pessoa ela ser escrava, mas também ele falou qual é a chave da liberdade. Para uma pessoa se tornar escrava do pecado quando ela peca, mas se ela for libertada pelo Filho, isto é, libertada pelo Filho de Deus, ela verdadeiramente será livre. Então, para que uma pessoa ela seja liberta da escravidão do pecado, seja ele qual for, adultério, fornicação, roubo, alcoolismo, violência, mentira, omissões ou qualquer outro tipo de pecado, ela precisa orar a Deus Pai ou ao Senhor Jesus e confessar os seus próprios pecados. Senhor, eu fiz isto, eu fiz aquilo de errado, mas eu me arrependo. Me perdoe, Senhor. Se uma pessoa ela orar com sinceridade e pedindo perdão ao Senhor, o Senhor ele perdoará essa pessoa e a libertará da escravidão. E com isso, ela não será mais obrigada, forçada pelo pecado a fazer o mal. Ela poderá tomar as decisões que ela quiser tomar. Ela será livre outra vez para decidir o que ela quer fazer. Mas e se uma pessoa estiver tão fraca espiritualmente, ela nem sequer conseguir orar para fazer uma oração de arrependimento? O meu conselho que dou é que esta pessoa ela peça oração a algum irmão na fé. Irmão, eu estou muito fraco. Ore por mim, por favor, eu preciso de ajuda. Peça essa oração para que o irmão ele ore por você e para que o Senhor ele te fortaleça, lhe dê a força necessária para que você possa fazer uma confissão, uma oração de arrependimento sincero. Isso é muito importante, sim. Agora eu quero falar com você sobre o que fazer após se arrepender dos pecados. Uma das coisas que a pessoa precisa fazer, ela precisa corrigir os seus atos. Se uma pessoa ela enganava os outros, ela tem que confessar a essas pessoas que ela estava mentindo para elas. E ela também deve passar a dizer a verdade. Se uma pessoa, por exemplo, ela ficava cometendo adultério,
sério. Então, ela precisa confessar ao seu cônjuge que o traía sem ele saber. Então, tem que pedir perdão, não, a sua esposa ou então ao seu marido, dependendo se é um homem ou uma mulher. E além disso, se uma pessoa ela roubava coisas dos outros, ela deve vir pegar os seus bens e devolver para os donos deles o que é dele. E além disso, está disposta também a ser denunciada e também punida se porventura tal dono não quiser perdoar. É importante se lembrar que uma pessoa como sinal de arrependimento, ela deve estar disposta a sofrer as consequências dos seus atos. Se o dono ele quiser perdoar, amém, glória a Deus. Mas se ele não quiser perdoar, mas denunciar, então, vou dizer aqui, isso é justo. É o que tal pessoa merece. Sim. 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 Se porventura, na verdade agora, falarei convosco sobre um aviso que é importante. Após uma pessoa ela se arrepender de seus pecados e mudar suas atitudes, ela deve permanecer em obediência à palavra de Deus e fazer boas obras. E se ela pecar, ela tem que se arrepender logo e voltar a obedecer a palavra e a fazer boas obras. E por qual motivo isto? O motivo é porque se uma pessoa que foi liberta do pecado e ela foi lavada da imundície, da transgressão da lei, se ela voltar voluntariamente a pecar, ela vai sofrer consequências. Em Lucas capítulo 11, versículo 24 a 26 está escrito: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso, e não o achando diz: tornarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. Quando uma pessoa é escrava do pecado, há demônios por perto dela, a influenciando a fazer o mal. Mas quando ela é perdoada e liberta, o Senhor ele faz fugirem e os demônios. Ele os expulsa da vida dessa pessoa. E ela é livre para fazer o que ela quiser. Mas se ela voluntariamente voltar ao pecado, então ela se fará escrava de novo. E o espírito que a influenciava, ele voltará para essa pessoa, mas ele não voltará sozinho. Ele terá mais 7 espíritos piores do que ele. E os pecados que essa pessoa cometerá serão piores do que os primeiros. Se, por exemplo, uma pessoa ela bebia uma caixa inteira de álcool, essa pessoa ela poderá passar a beber 7 caixas inteiras de álcool. E se porventura uma pessoa ela batia nos outros sem motivo algum, ela poderá piorar e começar a bater tanto numa pessoa a ponto de deixar ela lesionada, ou até mesmo atirar a vida dela. E isso é uma coisa grave. Isso aqui é um aviso importante, meus irmãos. Não brinquem com o pecado, não queiram ele e não fiquem pensando nele. Queiram a Deus, pensem no Senhor, pensem na palavra dele e façam o que ele diz. A vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. Ela nos faz bem, ela nos abençoa e nos dá a verdadeira alegria, paz e satisfação. Não brinquem com o pecado, porque o pecado ele gera morte e ele traz dores. Você pode poupar a si mesmo do sofrimento desnecessário. Após se arrepender dos seus pecados e a corrigir seus atos, esteja firmemente decidido a permanecer em obediência à palavra de Deus e a se santificar e a fazer o bem. E se você pecar, porque somos pecadores, às vezes nós falhamos, às vezes nós contamos uma mentira sem querer, às vezes nós cometemos alguma omissão. Mas nós podemos escolher entre continuar no erro ou então se arrepender e persistir em fazer o bem. Quando você cometeu um pecado por causa de falha, porque nós somos imperfeitos, se arrependa e permaneça em obediência ao Senhor.
E se você falhar de novo, se arrependa e peça perdão e continue a fazer o bem. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Eu espero que sim. Meus irmãos, esta mensagem vai ficando até aqui, por aqui. Eu quero lhes perguntar, essa mensagem ajudou a vocês? Se sim, deixe aqui os comentários dizendo, não, essa palavra, ela me ajudou, ela me abençoou. Se inscreva no meu canal, meus irmãos, se vocês ainda não são mais inscritos, aperte o botão de gostei se vocês gostaram desse vídeo e compartilhe este vídeo para os seus, especialmente para aqueles que estão precisando ouvir essa palavra, para que eles sejam libertos e também sejam abençoados. Que Deus abençoe cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e até a próxima, se Ele quiser.